Olá, bom dia, meus queridos. Bom dia, muita paz, muita saúde. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos dar sequência ao estudo das nossas lendas, né? Especificamente, o estudo do texto A Lenda do Xingu e do Amazonas. Vamos dar sequência à parte interpretativa e à atividade lá das páginas 64 e 65. As questões de 8 a 12. Então, são sequência da aula anterior, está bem? Vamos continuar aqui o nosso entendimento dessa lenda tão maravilhosa. E parabéns aos alunos que enviaram a atividade, parabéns pelo esforço, parabéns pela capacidade que vocês têm. Muitas vezes está desacreditada. Desacredito não, põe fé em você mesmo, viu? Põe fé na sua capacidade de vencer, porque você é muito especial. Vamos estudar? Primeiro, vocês podem fazer como no caderno, tá certo? Que é a 8ª questão aqui do livro. Não precisa copiar o texto. Vamos só às questões. Copia assim, ó. Leia o texto abaixo. E copia os itens. O papel das lendas e mitos na cultura indígena. Entenda como os índios passam seus conhecimentos de geração a geração. Vamos entender. À noite, as crianças sentam ao redor de uma fogueira e ouvem as histórias contadas pelos mais velhos. As lendas indígenas são divertidas e temperadas de muita imaginação. Índios que falam com animais, estrelas que caem da terra, guerreiros que vão para o céu. Vale lembrar que os índios não possuem registros escritos e, em geral, são os mitos e as lendas de cada tribo que repassam a cultura desse povo ao longo dos anos. Como são contadas de geração a geração, certamente essas histórias se transformaram com o tempo. A partir dessas lendas, podemos imaginar como viviam os índios há cerca de 4.000 anos. Ok. Dada essa informação, vamos agora aos itens. Item A. O trecho do artigo lido comenta a existência de lendas nas quais estrelas caem na terra e indígenas falam com animais. Cite uma passagem da lenda do Xingu e do Amazonas e em que essa característica aparece. Então, você vai voltar no texto que foi lido na aula anterior e que está no livro de vocês, e vocês vão retirar uma passagem, um trecho, que exemplifique, certo? Esse fenômeno que os índios comentam, né, das origens, da característica das lendas indígenas, que é algo relacionado a estrelas que caem, índios que falam com animais. Então, são esses elementos sobrenaturais. Você vai procurar lá na lenda do Xingu e do Amazonas e vai escrever aí exemplos, tá certo? Item B. De acordo com o artigo acima, de que modo as narrativas indígenas conseguiram chegar até o nosso tempo? Olha, se é de acordo com esse trecho, com esse artigo, então você vai retirar do artigo essa informação. Como que as narrativas indígenas chegaram até nós, até o nosso tempo. Retira essa informação aí do texto, desse artigo. Item C. Você conhece outras narrativas indígenas? Eu creio que sim. Todos nós conhecemos várias. Então, você vai colocar aí sim, porque eu sei que conhecem, e vai dizer quais são elas. Está bem? Vamos à 9. Releia o seguinte fragmento da lenda. Também não precisa copiar, amados, tá bem? Faz só a questão 9 e a bolinha preta, que é a pergunta. Os outros 2 irmãos correram mais rápido, e a água que seguia atrás deles ia formando rios e cachoeiras. O peixão seguia os meninos, levando muita água com ele. Essa água toda formou o rio Xingu. Ok. Observe nesse trecho a repetição de água, da palavra água. Procure estabelecer uma relação entre essa repetição e o fato de a lenda ter origem na tradição oral. Observe, amados, que a palavra água ela foi sendo repetida nesse trecho. Tem uma intencionalidade,
já que as lendas têm sua origem a oralidade. Então, qual é o fato dessa palavra ser tão repetida? Por qual motivo? Certo? Agora vamos à observação, anote aí, que é para que nós possamos compreender um pouco mais sobre as lendas. Não precisa copiar. As lendas são narrativas contadas na tradição oral, já ajuda a responder a questão 9, para transmitir algum ensinamento ou explicar algum fato. Elas revelam muito sobre os povos que as criaram. Por isso, é importante valorizar seu registro escrito, para que essas narrativas não se percam no passado e também sejam um meio de transmissão para as gerações futuras. Perfeitamente. Questão de número 10. Precisa copiar o quadro, professora? Agora precisa. Está certo? É necessário. Copie no caderno o quadro a seguir e complete-o com os elementos centrais do mito e da lenda, narrativas lidas no capítulo 1 e 2. Então, nós agora vamos fazer um exercício de comparação sobre os elementos, personagens principais, tempo e espaço, de quais textos do mito, o peixe com chifres, e a lenda do Xingu e do Amazonas. Copia o quadro desse jeitinho e vai responder. Quem são as personagens principais do mito, o peixe com chifres? Aí você escreve. Claro que você vai ter que voltar, fazer uma leitura, lembrar do que nós já exercitamos para poder responder essa questão. Faz com muito capricho e atenção, tá bom, amados? Vai dizer quais são os personagens principais também da lenda do Xingu e do Amazonas. Qual o tempo em que a narrativa do mito aconteceu e o tempo da narrativa da lenda do Xingu. E o espaço, o ambiente, a ambientação do peixe com chifres e da lenda do Xingu e do Amazonas. Tá certo? É um comparativo em relação ao mito e à lenda. Questão de número 11. De acordo com a função social dos gêneros estudados, qual das alternativas abaixo se relaciona aos mitos e qual se relaciona às lendas? Como assim, professora? Pronto, nós temos aí duas informações. Copia as duas, copia as duas. Em cada uma, porque são duas, né? Uma vai se referir, vai se relacionar ao mito e a outra vai se relacionar à lenda. Aí você vai e copia. Qual que você acha que é o mito? Copia a informação 1, que é assim, ó. São narrativas contadas por meio da tradição oral para transmitir algum ensinamento, revelando aspectos da cultura dos povos que a criaram. Se você acha que essa informação se refere ao mito, coloque aí a palavra mito. Se você acha que se refere a lendas, coloca aí lendas, ok? 2, vai fazer do mesmo jeito com 2. São narrativas que cumprem a função de explicar o surgimento do mundo, os fenômenos naturais, os sentimentos e comportamentos humanos, além de serem o fundamento para rituais religiosos e para a conduta social de um povo. Eu ajudo até vocês, já dando a dica, que essas informações vocês vão encontrar nos quadrinhos verdes, onde tem anote aí. Fala exatamente quem é mito e quem é lenda, para auxiliar vocês a responder a questão 11, tá certo? E a questão 12 diz assim: nesta unidade, você estudou 2 gêneros, o mito e a lenda, verdade. O mito, o peixe com chifres, e a lenda do rio Xingu e do Amazonas. Você acredita que os jovens têm interesse em ler narrativas como essas? Vocês acham que, vocês que são jovens, eu também sou jovem, eu me acho jovem, nós temos interesse em ler esse tipo de texto, de gêneros textuais? Eu acho que sim. E por quê? Então, vocês vão utilizar aí da imaginação para responder o porquê, a justificativa, tá certo? Então, amados, nossa aula termina aqui. Ficamos com a parte interpretativa desses 2 gêneros, né, que é o mito e a lenda. Espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade com muito capricho e fiquem todos com a presença de Deus. E muita saúde e muita paz. Um abraço. Até a próxima aula.